Oi, segundo ano C, voltei. Agora é aula de história. Oi, Sofia. Nós paramos na página 232, né? Me ouvindo bem, gente? Falem comigo. Oi, Elô. Acordou tarde, Elô? Deixa eu esperar aí um pouquinho. Já fizeram aula do Pro? Aquecidos? Todo mundo pronto? Gente, tudo pronto pra gente se encontrar às 2 horas, hein? Tudo pronto aqui. Já fiz todos os testes pra gente se falar aí. E aí? Quem tá aí, fala comigo, fala oi pra mim, só pra eu saber que vocês estão aí, que vocês estão me ouvindo. Pedro tá aí também. Ju tá aí. Quem mais? Falem comigo, gente. Eu estou me sentindo sozinha hoje. Vamos abrindo aí, gente, a página 232, que foi onde nós paramos, tá? 232. Todo mundo já abriu. E aí? Deixa eu ver. Tá aí, Gabriel? Não falou comigo hoje, né? Ai, ai, ai. Vamos lá, amores. Nós paramos então na página 232 de história e nós estamos falando sobre o trabalho, que a mamãe e o papai têm que trabalhar para trazer coisinhas boas para gente em casa, né? Então, nós vamos falar agora no trabalho ao longo do tempo. Embora o trabalho exista há muito tempo, ele se mudou bastante, se modificou bastante. No passado, havia algumas profissões que hoje não existem mais. Outras, por exemplo, ainda existem, mas atualmente são realizadas de forma diferente. Você sabe o que faz um engraxate? Há cerca de 50 anos era comum ver pessoas nas ruas limpando e engraxando os sapatos das pessoas, com produtos que os deixavam brilhando. Hoje é mais difícil ver engraxate trabalhando nas ruas. O trabalho do engraxate é um exemplo de como os trabalhos mudam com o tempo. Alguns trabalhos deixam de existir com o passar do tempo, pois não são mais necessários, enquanto outros sofrem modificações para se adequarem às mudanças da sociedade. Quem a mamãe e o papai trabalha lá para São Paulo, lá assim, República, deixa eu pensar em alguns outros lugares que eu via também, na Sé, ainda tem um ou outro engraxate. Eles engraxam o sapato, mas não é qualquer sapato não, viu, gente? Não engraxa tênis não, viu? Engraxa o sapato da mamãe, o sapato do papai. Papai, quando se arruma todo para trabalhar, sabe aquele sapato que às vezes ele até passa uma graxa? Então, esses engraxates, eles trabalhavam engraxando para deixar o sapato das pessoas brilhando, bem bonito. E tem umas cadeiras assim, viu, gente? Não tão bonita quanto essa da foto aí, não. Mas as cadeiras são assim, são bem grandes para a pessoa ficar maior, o engraxate ficar embaixo, limpando o seu sapato, deixando ele bonitinho, parecendo novo. Lá para São Paulo ainda tem um ou outro, não tem muitos não, mas ainda tem. Oi, Ana Laura, tudo bem, meu amor? Que bom que você está aqui.
Então, ainda tem alguns ou outros, mas as pessoas deixaram de fazer muito isso, né? Não dá mais dinheiro. Antes tinha muitos, muitos, muitos mesmo. Hoje já não tem muitos, não. E as pessoas também deixaram de ir lá limpar o sapato, elas fazem isso em casa. Além do engraxate, que é difícil de encontrar na atualidade, a profissão de telefonista era um pouco diferente quando os primeiros telefones foram inventados. Isso porque a pessoa não ligava para o telefone dos outros. Esse serviço era feito pela telefonista. Então, por exemplo, eu sou uma telefonista de épocas passadas. Não é porque eu sou velha, viu? Porque velha eu não sou não, hein? Mas a telefonista, a função dela era o quê no passado? Eu queria falar, deixa eu ver, eu queria falar com o Pedro. Aí eu ia ligar para ela, ia falar assim, dona telefonista, eu pegava no telefone e ela já estava lá, porque o telefoninho dela tocava, toda ligação que fazia ia direto para ela. Ah, eu vou falar com o Pedro, eu quero falar com o Pedro. Ah, mas que Pedro? Pedro, qual que era seu sobrenome que a Pro esqueceu? Fugiu aqui, fugiu agora. Mas eu falava o Pedro e falava o sobrenome dele. Junto com o sobrenome, ela já procurava lá e já na mesma ligação, eu aqui no telefone, ela falava já para mim. Peraí que eu vou ligar para ele. Já na ligação, você não precisava desligar o telefone. Já na ligação, ela já me ligava para o Pedro. E eu já conseguia falar com ele. Olha que trabalho, hein? Hoje em dia a gente só pega o celular, vou ligar para o Pedro. Ligava lá para o Pedro, já falo com ele direto, né? Quero ligar para o Gabriel. Gabriel, lembrei de sobrenome que da mãe dele tá aqui para mim que eu lembrei. Gabriel Escomparim. Vou lá, pego o telefone. Moça, eu quero falar com o Gabriel Escomparim, é urgente. 2 minutinhos, plim, o Gabriel tava falando comigo. Esse trabalho não existe mais. Hoje a gente só pega o telefone, pega o celular, manda uma mensagem, né? A gente faz isso com muito mais facilidade. Não tem mais o trabalho da telefonista. Hoje em dia, eles mudaram para ser o quê? O telemarketing. Aquelas meninas que ligam para você e falam: olha, você esqueceu de pagar aquela continha, sabe? Mamãe, você não quer comprar uma revistinha para dar para seu filho? A gente tem a assinatura da revista. Elas sempre ligam ou para cobrar alguma coisa que você esqueceu de pagar, ou para vender alguma coisa que eles precisam vender, né? Que eles têm que atingir aí uma meta de venda. Olha, você precisa comprar esse caderno, mamãe. A sua filha vai gostar tanto desse caderno novo de unicórnio, dessa revista nova que saiu agora. São coisas assim, esses trabalhos agora que a telefonista, esses trabalhos agora que as telefonistas, que não são mais chamadas de telefonistas, agora são telemarketings, né? Que agora ela tem essa função, não é mais para ligar para as pessoas, né? Antigamente, e vocês sabem que o telefone antes não era tão pequenininho quanto o de vocês, né? Era quase do tamanho de um tijolo. Imagina que vocês estão ligando no caderno de vocês. Era o telefone antigo. O telefone antigo era grande. Pergunta para a mamãe e o papai se eles tiveram um celular antigo. Aquele enorme, parecia um paralelepípedo, de tão grande. As coisas mudaram, viu, gente? E como mudaram? Vamos lá. Trem da história. É difícil até de imaginar, mas quando ter telefone em casa ainda era raridade, quase ninguém tinha telefone em casa. Logo que foi inventado, ninguém precisava decorar o número de ninguém, nem precisava de agendar para anotar os telefones uns dos outros. Neste tempo, as pessoas tiravam o telefone do gancho, giravam uma manivela, olha, meu Deus do céu, e esperavam a conhecida voz da telefonista que surgia do outro lado da linha, que eu acabei de explicar para vocês. Pegava o telefone, olha, eu preciso falar com a Ana Laura Martins. Já a telefonista corria lá e ligava para ela, para você. Hoje não, né, gente? Minha Nossa Senhora. Vamos lá. No passado, existiam trabalhos que hoje não existem mais. Vou dar um exemplo aí de um acendedor de poste. Nossa Senhora! Há cerca de 200 anos, as cidades do Brasil eram iluminadas com lamparinas que usavam o óleo de baleia como combustível.
Observem a imagem de um acendedor de postes. Olha como que era o poste. Eu tenho certeza que nem a mamãe, nem o papai, nem o vovô, nem a vovó lembra disso, né? Disse o meu pai um dia que ele lembra dessas lamparinas, mas não de quem acendia poste, essas coisas. Hoje, essa profissão de acendedor de poste não existe mais, né? Pedro Rodrigues, eu esqueci, Pedro. Rodrigues ainda é o sobrenome do meu pai. Esqueci. Desculpa, viu, meu amor? De você eu não esqueço, não. Só do sobrenome, tá bom? Ó. Então, a profissão de acendedor de postes, ela não existe mais. Não existe mesmo. Hoje em dia, nosso poste precisa acender? Não precisa, né, gente? Não precisa, não tem nem. A gente nem imagina alguém acendendo o poste. A gente já viu muitos rapazes mexendo no poste, que é arrumando os fios, quando quebra alguma coisa, né? Isso daí sim, isso a gente já viu bastante. Agora, alguém indo lá para acender a luz, ah, meu Deus, é bem difícil, né? São muitas profissões, gente, que hoje já não existe mais. Já não existe mais, gente. Muitas coisas mudaram, que nem da telefonista que vira telemarketing, mudou o nome, mudou a função também, porque hoje elas já não fazem mais essas ligações para você. Antigamente, pode perguntar para a mamãe aí, para o papai, para o vovô, para a vovó. Acho melhor para o vovô e para a vovó, vai. Antigamente, quando a gente não tinha telefone em casa, vocês ainda veem na rua o orelhão. Só que o orelhão era usado com um cartão, era usado com uma ficha, né? Você colocava uma ficha que parecia uma moedinha de R$ 1 lá para poder ligar para as pessoas. E também, hoje, aí foi atualizando, né? Hoje o orelhão tem um cartãozinho para você colocar lá para você ligar. Eu acho que nem tem mais. Eu acho não, tenho quase certeza que nem tem mais. Ter um ou outro aí, mas existir, ó, já mudou muita coisa. Hoje em dia, quase todo mundo tem celular. Quase todo mundo tem. Tem algumas crianças que têm também, né? Tem alguns. Quase todos os adultos têm um celular cada um. Por exemplo, aqui em casa, eu e meu marido, a gente tem celular. O Rafa não, né? O Rafa não. Mas todo mundo tem celular. Se eu quiser falar com qualquer um de vocês, é muito mais fácil, né? Se eu tiver o número, claro. Tem o número de celular, corro lá, dou uma ligadinha, ou se não, manda até uma mensagenzinha, falo, olha, não esquece da ProRose, hein? A gente tá de quarentena, mas eu não esqueço de vocês. Agora é muito mais fácil, né? As coisas mudam. Lembra que eu sempre falei isso para vocês. A tecnologia hoje está maravilhosa, amanhã vai estar mais ainda, porque eles inventam coisas o tempo todo. É a mesma coisa das profissões do passado para as profissões de agora. Elas vão melhorando, né? Vamos lá. Trabalho voluntário. Uma prática que vem cada vez mais ganhando adeptos é o trabalho voluntário. Nessa situação, a pessoa destina por vontade própria parte do seu tempo, seu esforço e seus conhecimentos para ajudar outras pessoas. Há voluntários que trabalham em hospitais, fazendo companhia aos pacientes. Há voluntários que nos fins de semana se reúnem para realizar reformas e pequenos reparos em escolas, e outros que se unem para fazer coleta de lixo, a fim de ajudar o meio ambiente. Observem nas imagens a seguir alguns trabalhos voluntários que são importantes para a comunidade. Pessoas limpando ruas em uma comunidade, feirantes distribuindo frutas e verduras que sobraram em suas barracas para escolas públicas. Gente, o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é assim. Todo trabalho que a mamãe, o papai, a Pro realiza, ele é assalariado. Nós temos um salário por isso, nós ganhamos um dinheirinho por estar fazendo isso. E a gente faz isso também porque a gente gosta muito, né? E o trabalho voluntário, a gente não ganha nada, nem um dinheirinho. Quer dizer, não ganhamos nada material, não ganhamos nada de dinheirinho, nada. Trabalho voluntário, a gente não ganha nadinha, a não ser o prazer de estar fazendo aquilo para ajudar alguma pessoa. Vou contar uma coisa para vocês que eu deixei para contar só quando tivesse essa matéria, mas eu adoro contar isso. Eu participei, não sei se vocês já ouviram falar, da Turma da Alegria.
A Turma da Alegria, eles vão até os hospitais para deixar as crianças mais felizes, fazer brincadeira, poder fazer alguma coisa para trazer uma alegria para as crianças. Isso que a Turma da Alegria fazia. Nós nos vestíamos de palhaço, a gente se vestia de alguma coisa legal, por exemplo, de princesa. Eu me vesti de palhaço, me vesti de tanta coisa assim, mudava o rostinho, mas chegava lá com uma alegria enorme para poder brincar com aquelas crianças que não podiam sair dos hospitais. Aquilo ali, a Pro não ganhava nada, além para mim, acho que era o maior prazer de estar ali, era o sorriso de cada criança. Pro, por que você não faz mais? A Pro é muito chorona mesmo. Eu participei de algumas vezes, mas eu sentia tanta dor no coração de ver as crianças ali naquela situação. Criança, para mim, não tinha que ficar doente, né? Então a Pro chorava muito. Aí eu decidi parar, eu só contribuo hoje com eles para poder ajudar eles fazendo essas campanhas que eles fazem. Porque eu não consigo, a Pro chora muito, muito. Mas isso é um trabalho voluntário, é um trabalho que você faz com prazer de fazer, com prazer de ajudar as pessoas. Hoje eu faço outros tipos de trabalho, que é doar alimento, que é doar alguma coisa para as pessoas que estão precisando. Não importa o que eu puder fazer, eu faço. Mas era um trabalho voluntário, é um trabalho que eu saía no final de semana e ia lá fazer. Ia lá fazer para trazer alegria para as pessoas, para trazer carinho para as crianças que não têm também. Mas, ó, eu sou uma manteiga derretida. Eu chorava demais, por isso que eu parei. Isso é um trabalho voluntário. Eu tinha prazer de fazer aquilo. Ainda até me emociono, só de falar. Vou pôr um vídeo para vocês da RA, tá? Só um segundinho aqui. Vamos lá. Você sabe o que é trabalho voluntário? Conforme a Lei número 9.600 de 1998, trabalho voluntário é a atividade não remunerada prestada por pessoas físicas à entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. O trabalho voluntário não é uma obrigação nem um emprego com carteira de trabalho assinada. O voluntário, por vontade própria, se oferece para realizar atividades movidas por sentimentos de compaixão e solidariedade, valorizando pessoas em situações de dificuldade e que precisam de assistência. Não há uma regra ou uma determinação sobre qual o tipo de trabalho o voluntário irá desenvolver. Ele pode ou não se unir às organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Pode visitar pacientes em hospícios, construir casas às pessoas desabrigadas, recolher doações em caso de desastres naturais como chuvas fortes e enchentes que deixam pessoas desabrigadas. Até mesmo oferecer alimento às pessoas sem teto, moradores de rua. O simples fato de o voluntário ir a alguma instituição para conversar com as pessoas é uma situação de auxílio, pois talvez essa seja a única necessidade de uma pessoa que se considera sozinha no mundo. No Brasil, o trabalho voluntário ganhou força na década de 1990, principalmente a partir de 1996, com o lançamento da campanha Contra a Fome e Nada, Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. Herbert José de Souza, mais conhecido como Betinho, sociólogo e ativista dos direitos, foi o idealizador dessa campanha que mobilizou cerca de 30 milhões de pessoas. É de Betinho a frase: a solidariedade é para mim o cimento da democracia. E o trabalho não para por aqui. A prática do voluntariado traz a ideia de transformação social.
legal, né, gente? Olha que bonito, né? O trabalho voluntário, ele não traz assim pra gente um valor em dinheiro, ele não ajuda a gente nesse sentido, mas ele ajuda, eu tenho certeza, que o nosso coração a ser um pouco melhor, a se tornar uma pessoa um pouco melhor, sabia? Eu gosto muito de falar do trabalho voluntário porque eu acho assim, de pessoas que têm compaixão pelas outras pessoas. Eu tenho um amigo muito de muitos anos, que todos os finais de semana, eu não falo um, não falo dois, não falo três, eu falo todos os finais de semana, junta muita gente na casa dele para fazer sopa, para dar para as pessoas, fazer marmitex de comida, sopa. Eles gostam de fazer sopa à noite para doar para as pessoas, para os moradores de rua. E isso tudo ele faz todos os finais de semana. Todos, todos. Ele mora em São Paulo, agora eu não sei para onde ele se mudou, mas ele, todos os finais de semana, ele faz isso para doar para as pessoas em situação, assim, que moram na rua, as pessoas que não têm o que comer, as pessoas não têm o que beber, não têm como fazer tudo isso. E ele faz isso sempre, gente. E ele fala assim pra gente: não é um trabalho que dê dinheiro, mas é um trabalho que deixa o meu coração tão feliz. E é verdade, a gente precisa se dedicar, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar as outras pessoas. Isso faz tão bem, mas tão bem para o nosso coração. Eu sinto muita falta de ir na Turma da Alegria, mas eu chorava demais, gente. Eu tinha muita pena mesmo das crianças naquela situação. Criança, para mim, tinha que estar na rua, brincando, tinha que estar toda suja de barro, de brincar, tinha que estar com brinquedo. Isso para mim é que era ser criança. Então, hoje eu não faço mais por conta disso, porque, e ainda agora, depois que eu tive o rastro, eu fiquei mais chorona ainda, né? Não tem condições de ir, porque eu vou chorar muito de ver as crianças na situação que elas estão. Eu fui no Hospital do Câncer, eu fui em alguns outros hospitais também, que eu não vou lembrar agora, que faz bastante tempo, mas o coração ficava apertadinho de ver as crianças. Por isso que eu não continuei, mas eu continuo doando, continuo aquecendo meu coração de outra maneira, né? Isso perguntem para a mamãe, para o papai, se alguém já fez alguma coisinha assim, porque é bem gostoso de fazer. Conheça quem é. O brasileiro Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, ele lançou em 93 uma campanha chamada Ação da Cidadania, para combater a fome e a miséria. Betinho morreu em 97, mas os voluntários da Ação da Cidadania ainda trabalham para diminuir a fome e a miséria no Brasil, além de promover a educação, a saúde e a cultura. Eu tentei fazer também todos esses trabalhos aí que a gente fazia em hospitais, tentei fazer em orfanato também, nas crianças que são abandonadas e que estão à procura de um lar. Eu não consegui também, porque para mim eu tinha vontade de enfiar todas as crianças dentro do carro e trazer para minha casa. Porque pareciam tão tristes, eu queria de alguma forma trazer alegria para elas. E eu queria colocar todo mundo dentro do carro e sair correndo, roubar todas as crianças que tinham naquele lugar. Mas eu não podia, né, gente? Não podia, infelizmente, mas eu queria todas elas para mim. Todas, todas, todas. Me dá até vontade de chorar só de lembrar. Mas vamos lá, né? A gente faz o que a gente pode. Número 1, de olho no local. Você conhece sua escola e as pessoas que trabalham nela? Marque isso nos trabalhadores que tem na nossa escola. Na nossa escola não tem merendeira, né, gente? Merendeira geralmente são de escolas públicas, né, que trazem o lanchinho aí para todas as crianças. Nossa escola é particular. Mas na nossa escola tem auxiliar de limpeza, sim, né? Tem a tia Marli, tem a tia Meire, né? Que cuidam aí para nossa escola ficar brilhando, como eu disse para vocês na outra aula, né? Letra C, bibliotecário. Na nossa escola não tem bibliotecário, né? Infelizmente, mas logo vai ter. Na letra D, inspetor de alunos. Nós temos o tio Paulo, nós temos a tia Raquel, né? Número 2, o que é trabalho voluntário? O que a Pro acabou de explicar.
Podem escrever aí para mim o que é um trabalho voluntário. Trabalho voluntário é aquele que não tem remuneração, né? Mas está escrito lá no textinho, uma maneira mais bonitinha de vocês escreverem. Pode dar uma olhadinha lá. Quem já for escrevendo, me manda uma mensagem aí, por favor. Que bom, eu já entreguei comida para moradores de rua. Muito bem, Sofia. Eu já doei comida para... Muito bem, Elô. Isso aí, gente. Tem que fazer uma doação. Quem puder doar. Foi ontem mesmo eu fui no Fundo Social aqui de Ribeirão, doar alimentos, tudo. E eles estão precisando muito de alimentos por conta das pessoas que estão sem trabalhar, por conta dessa quarentena aí de nós estarmos em casa. Eu fui lá e eu nem vou falar para vocês que eu chorei também, né? Porque eu fui lá como cidadã, como uma pessoa que vai tentar ajudar em alguma coisa. Eu vi muitas pessoas esperando por aquele alimento que eu tinha trago. Então, olha, eu sou muito chorona, viu, gente? Eu assumo. Eu sou muito chorona. Toda vez que eu posso, eu dou, né? Eu acho que, assim, quem tiver um pouquinhozinho, assim, que puder, vai lá, doa também, porque são mais de 700 famílias só aqui de Ribeirão precisando. E isso é um trabalho, é um voluntariado, é uma coisa que faz muito bem para o nosso coraçãozinho. Então, se puder, vai lá, ajuda com o que vocês puderem. Terminamos, gente? Ixi, se ficar falando disso aqui, meu filho, eu choro, hein, gente? Vocês não têm noção. Chora de verdade. É muito emocionante. Vamos lá, já escrevemos, amores? Posso passar para o próximo? Eu acho que eu só vou comentar aqui um pouquinho com vocês para a gente deixar para iniciar esse capítulo mesmo na próxima aula, mas eu vou deixar vocês pensando aqui um pouquinho sobre o assunto, tá bom? A gente começa na próxima aula. Já acabamos? Deixa eu ver. Já? Então vamos lá. Eu só vou contar um pouquinho aqui para vocês, só um pouquinho sobre o próximo capítulo, porque vou deixar para iniciar na próxima aula, que a gente só tem mais 9 minutinhos aí. Nós vamos falar um pouquinho dos instrumentos de trabalho, gente. Toda profissão, nós temos o quê? O instrumento para utilizar. Mãe, o papai aí que é médico, que é professor, o professor usa na sala de aula. O que ele precisa para poder dar aula? Eu preciso, quando eu estou na sala, né, gente? Eu preciso de eu preciso de um apagador, eu preciso da lousa, eu preciso, às vezes, se não for de canetão, eu preciso de giz, né? Ai, eu preciso muito de um lápis para poder escrever nos meus cadernos, né? Na minha apostila, para poder fazer chamada. Os instrumentos são isso. O que aquela pessoa preciso para poder trabalhar? O que, por exemplo, a mamãe... Nossa, a mamãe que é médica, meu Deus do céu, eu sei de tudo que a médica precisa, mas ela precisa de todos aqueles instrumentos ali. Como que você está batendo o seu coraçãozinho, o estetoscópio, um medidor de pressão. Então, inúmeras coisas aí de médico que eu não vou saber nem falar todas aí, né? Porque não é da minha área, vamos dizer assim. Mas toda a profissão precisa de um instrumento para poder manejar,
precisa de alguma coisa, para você utilizar. Por exemplo, quem aí o papai ou a mamãe é arquiteto e precisa fazer desenhos, eles usam aquelas folhas grandes, né? Aquela régua grande, precisa de um lápis específico, né, gente? Eu acho. Uma borracha boa. Eles precisam de materiais. Isso são os instrumentos de trabalho. Quando a gente vai escolher uma profissão, eu falava assim: eu vou ser professora porque eu quero muito usar giz na lousa. Olha aí, né, gente? Aí ninguém ia saber que no meio do caminho a Pro ia ter alergia de giz. Né? Que coisa. Ainda bem que veio o canetão, né? Ai, meu pai. Mas, ó, eu queria ser professora ou eu ser cozinheira. Por que eu queria ser cozinheira, gente? Ai, eu adoro ir pra cozinha, gente. Disso. E o que uma cozinheira usa? Nossa, são tantos instrumentos, são tantas coisas para fazer, né? Colher, panela, são inúmeras coisas que eu preciso para poder cozinhar, para poder ter um resultado daquilo que eu estou fazendo. Então, toda profissão, ela tem um instrumento de trabalho. Ela tem alguma para você mexer, para poder desenvolver aquele trabalho. É isso que nós vamos falar numa aula, tá bom? Amores, eu vou embora, mas vocês sabem disso. 2 horas da tarde, você comigo, vou deixar tudo pronto aqui, ó, do jeito que tá, para vocês virem comigo daqui a pouquinho. Vocês, quem não baixou o aplicativo, eu já vou falar de novo, baixar, porque eu estou morrendo de saudade de todas as carinhas aqui no meu computador. Baixem o aplicativo. Eu vou mandar o link daqui. Acho que a Pro Madalena já mandou o link na WhatsApp. Só clica lá no nomezinho que a Pro Madalena mandou, que o aplicativo já baixa. Da tarde, senta na frente do computador, na frente do celular, tanto faz. E aí, pra gente se ver, a gente fazer uma baguncinha. Tá? Eu espero vocês 2 horas. Não se esqueçam de pentear o cabelo, passar perfume, porque eu quero ver todo mundo lindo como sempre. Amores, até daqui a pouco. E não se esqueçam, 2 horas da tarde. Beijo, gente. Até daqui a pouco.